Oi, gente, tudo bem com vocês? Esse é o primeiro vídeo de alguns que eu pretendo postar aqui, com a intenção de abençoar a vida de vocês, com aquilo que eu tenho aprendido de Deus e que tem sido muito significativo para o meu caminhar, para o meu crescimento espiritual, para a minha paz de espírito, e eu espero que isso também possa ajudar a quem estiver precisando. Hoje eu decidi falar um pouquinho sobre saúde. Para quem não sabe, eu sou fisioterapeuta e muitas pessoas, lógico, têm muitos questionamentos comigo a respeito de saúde, da sua saúde física principalmente, né? Mas algo muito importante que é preciso deixar claro é que o nosso corpo, ele é corpo, alma e espírito. Para eu ter saúde e qualidade de vida, eu preciso ter um equilíbrio da minha saúde física, da minha saúde mental e da minha saúde espiritual. Não é possível ser pleno e gozar de saúde plena se você não estiver cuidando e atento a essas coisas. Algumas pessoas podem até estranhar o fato de eu estar colocando isso aqui, já que a intenção também desses vídeos é falar sobre Jesus, mas eu quero hoje citar para vocês um exemplo de como Jesus se importa com a sua saúde física, mental e espiritual. Diferente daquilo que muitos acreditam, né, de que Deus está lá no céu e o único interesse dele possa ser a sua saúde espiritual, não. Ele se importa sim que você tenha vida e vida em abundância. Talvez no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa expressão e o que ela significa, o que Deus quis dizer com tudo isso. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um exemplo que eu amo muito na Bíblia, que é de uma mulher que estava enferma e com uma hemorragia há muitos e muitos anos. Essa referência está lá em Mateus, capítulo 9, também no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Se você quiser ir pegar a sua Bíblia e pesquisar um pouquinho sobre a vida dela, você vai ver sobre tudo isso que eu vou falar hoje. Ela estava há 12 anos com essa doença. Eu fico imaginando o que é carregar uma hemorragia grave por 12 anos. Você que é mulher sabe o incômodo que é, né? Uma hemorragia, uma menstruação com fluxo intenso. Imagina isso durante 12 anos. A Bíblia conta que essa mulher gastou todas as suas economias, ela já tinha passado por todos os médicos possíveis e ela não encontrava nenhuma cura para a sua enfermidade. Além de tudo isso, no contexto daquela época, essa mulher era extremamente desprezada, ela era considerada uma imunda, ela era considerada uma escória da sociedade por ter essa hemorragia tão profunda. Eu quero que você se coloque no lugar dela agora e imagine como ela se sentia, desprezada, doente, fraca, e quantas doenças isso gerou, não só no corpo físico dela, mas também na mente, né? O quão despedaçada essa mulher ficou, quão desesperançosa, desacreditada, porque às vezes nós padecemos de doenças curtas e isso já nos traz um prejuízo tão grande, né, para nossa saúde, para o nosso bem-estar, para nossa disposição. Imagina uma hemorragia que causa tanta fraqueza, anemia, palidez. Então, com certeza, o aspecto físico daquela mulher também já estava comprometido e ela estava já no fundo do poço, né? Essa é a situação de quem está passando aí por uma doença crônica por muito tempo sem enxergar nenhuma esperança. Então, ela tinha o corpo físico doente, a mente doente e com certeza o espírito também, porque é muito fácil desacreditar de Deus quando nós passamos por essas aflições ou essas tempestades. Talvez seja esse aí o teu caso, você está enfrentando uma doença crônica ou você está com uma depressão crônica, e depressão não é falta de Deus, é uma doença. Enfim, são tantas coisas que podem estar acontecendo, né? Nos dias de hoje, nós estamos enfrentando aí uma pandemia tão grave e isso tem trazido consequências não só para quem já pegou a doença do Covid, mas para quem tem que ficar isolado, para quem está se sentindo só. Enfim, são muitas as enfermidades que podem acometer a nossa mente também, né? Ou tirar toda a nossa esperança, que é o caso daquela mulher.
Bom, mas aí ela ouve falar de alguém que estava passando por ali e esse alguém era nada mais, nada menos do que Jesus. E Jesus passando por aquele lugar, aquela mulher tem uma atitude. E aí o que me chama a atenção é a atitude daquela mulher, a atitude de ir atrás de Jesus. Ela poderia estar tão desacreditada e dizer: é mais um que está passando por aí. Com certeza ela já tinha procurado todos os recursos. E a atitude daquela mulher de ir atrás de Jesus gera então algo que foi maravilhoso e tremendo. Jesus estava passando no meio de uma multidão. Quem aqui já passou no meio de uma multidão, né? Agora com o afastamento social a gente nem sabe mais o que é isso. Mas o quão difícil é, você vai passando apertado. E a Bíblia conta que Jesus sentiu que alguém tocou nele e dele saiu o poder. Gente, quantas pessoas devem ter tocado em Jesus no meio dessa caminhada, desse trajeto que ele estava fazendo, mas ele sentiu que dele saiu o poder. E ele pergunta quem o tocou. E aí os discípulos ficam meio, gente, mas como assim? Um monte de gente tocou, né? Mestre, a gente está passando aqui no meio de uma multidão. E aí Jesus para lindamente e sente que dele saiu o poder, mas ele já sabia com quem ele queria falar. Então aquela mulher vem trêmula e se coloca diante dele e diz: fui eu. E a partir dali começa o processo de cura total daquela mulher. A palavra de Deus fala que quando ela tocou as vestes de Jesus, ela foi imediatamente curada da sua hemorragia. A saúde física dela já estava completamente restaurada. Jesus poderia continuar a trajetória dele sem nem olhar para trás, já que o problema dela maior já estaria resolvido, não é isso? Mas ele chama aquela mulher para perto. E aí a resposta que ele dá a ela é que enche o nosso coração de alegria e a certeza absoluta de que sim, ele se preocupava com toda a saúde dela. Prestem atenção no que ele fala. Ele pega e diz para ela assim, ele primeiro chama ela de filha. Filha. Gente, filha. Ela era até aquele momento a desprezada, a humilhada. Ela não era ninguém mais perante aquela sociedade. E ele devolve para ela uma nova identidade. Ela era filha, filha de Deus. E, gente, não tem coisa mais maravilhosa do que você saber quem você é em Deus. De você saber qual é a sua identidade nele. Isso ninguém pode tirar, e aquela mulher recebeu do próprio Jesus essa nova identidade de filha. Não importava tudo que ela tinha vivido até então. E aí ele deixa claro para ela que sim, o corpo dela estava curado, mas pela fé dela, não foi as vestes dele ou algo mirabolante, foi a fé. Ela teve uma atitude e a fé de que se ela tocasse nele, ela não precisava nem que ele falasse com ela, apenas que ela tocasse nele, ela seria curada. E ela foi. E ele fala: filha, a tua fé, a fé dela a curou. E aí ele diz: tende bom ânimo. Bom ânimo. Bom ânimo fala do quê? Com certeza aquela mulher estava desanimada, deprimida, devastada por tanto tempo de desprezo e por tanto tempo doente. Ele fala: tende bom ânimo. Ali ele estava curando a mente dela, dando a ela uma nova perspectiva de que um novo tempo estava começando na vida dela. Isso é muito maravilhoso. E aí ele pega e fala: vai em paz, vai em paz, pode ir tranquila. E devolve a ela a paz, paz de espírito, a paz que é tão necessária para que a gente possa viver e enfrentar a nossa vida, todas as adversidades que vêm com ela, para que a gente possa ter paz para observar também todas as bênçãos que vêm sobre a nossa vida, que se a gente não tem paz, a gente não consegue nem enxergar o quão privilegiados nós somos em tantas coisas. E aí, queria deixar para vocês essa lição, então, de que Jesus se importa sim com a sua saúde física, mental e espiritual. Que Ele possa estar abençoando a sua vida, que se você se identifica com essa mulher que passou por tudo isso, se você está passando por um momento sem saúde, ou física, ou mental, ou espiritual, eu quero te dizer que Jesus se importa com você.
e que se você tiver uma atitude de fé, Ele pode sim te curar, Ele pode sim transformar sua mente, devolver a sua paz e lhe dar uma vida abundante. Que Deus abençoe muito a sua vida. Até o próximo vídeo.